Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. Sejam com todos vocês, bênção de Deus. Que bom poder estar gravando esse vídeo para você, vídeo de número 257, leitura bíblica. E através desse vídeo quero deixar registrado e poder compartilhar com você a leitura do capítulo 18 do livro de Juízes. Aleluia, glória a Deus. Vamos de leitura bíblica? Tem como título ou epígrafe: A tribo de Dan se estabelece em Lais. Naquela época, não havia rei em Israel e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então, havia 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disse-lhes: vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então eles lhe pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhe respondeu: vão em paz. Sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os cinco homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, pois os sidônios, despreocupados e tranquilos, gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhes perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamentos perto de Kiriat-Jearim, em Judá, e por isso que aquele local até hoje o local a oeste de Kiriat-Jearim é chamado Maanedã. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados
permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: "Que é que vocês estão fazendo?" Eles lhe responderam: "Silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem?" Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e juntou-se à tropa. Pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: "Qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar?" Ele respondeu: "Vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote, o que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema?" Os homens de Dan responderam: "Não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão e você e sua família perderão a vida." E assim, os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos a fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava no vale que se estende até Bet-Reobote. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Sidom. Louvado seja Deus por essa palavra. Glória a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. E eu quero então tecer rapidinho uns comentários sobre esse capítulo, né? O capítulo 18 do livro de Juízes narra a história da tribo de Dan, que em busca de uma terra para habitar, envia 5 homens para explorar a região. Esses homens vão até a montanha de Efraim e encontraram a casa de Mica, onde a religião sincrética e a idolatria estão presentes. Do versículo 1 ao 2, vamos ver aqui a perícopes, ou a divisão desse capítulo. A falta de uma herança na terra de Dan, versículos 1 ao 2, vai relatar isso, tá? A falta de herança na terra de Dan leva os danitas a buscarem novas áreas. A frase, naqueles dias, não havia rei em Israel, estabelece o cenário de confusão e anarquia que permeia o livro de Juízes. Versículo 3 ao 6, os espias visitam Mica e são atraídos pela religião distorcida que ele possuía. Logo, tornaram-se amigos
da sua idolatria. Eles procuravam saber se sua missão terá sucesso. Versículos 7 ao 10, os espias voltam com uma boa reportagem sobre a terra de Laís, que parece promissora e pacífica. A descrição enfatiza o contraste entre a terra habitada por um povo pacífico e a situação de tensão em que a própria tribo de Dan se encontrava. Versículos 11 ao 13, atribuindo seu direito à nova terra, os danitas reúnem-se em forças para conquistar Laís. Isso também ilustra a falta de moralidade em Israel com a tomada de uma cidade alheia, representando a brutalidade da época. Versículos 14 ao 20, os cinco espias retornam a Mica, levando o povo de Dan, e roubaram as imagens e utensílios que ele havia consagrado. Mica se lamenta pela perda, mas a decisão da tribo de Dan é firme. Versículos 21 ao 26, mesmo diante da resistência de Mica, a tribo de Dan leva suas coisas e se muda para Laís, estabelecendo a cidade como um território. Isso demonstra a grandeza e a força que a tribo possuía, mesmo em um contexto de moralidade questionável. Versículos 27 ao 31. A idolatria é solidificada na nova cidade com a construção de um santuário. O relato termina com uma referência a Mica e o contexto de idolatria que se permaneceu em Israel. Vamos aplicar esse capítulo nos nossos dias de hoje. A história de Juízes, capítulo 18, nos ensina sobre os perigos da idolatria em nossas próprias vidas. A busca por segundas intenções, ao invés de se comprometer com Deus, pode levar a desafio de princípios. Pode levar a desvios de princípios. Devemos examinar o que consideramos importante em nossa vida e, se refletirmos, a verdadeira adoração ao Deus vivo. A fidelidade em pequenos atos pode nos levar à grandeza em Cristo. Uma curiosidade é que a tribo de Dan é única, pois ela representa uma das maiores tragédias da desobediência em Israel. Além disso, a palavra Dan tem o significado de julgar, refletindo ironicamente sua incapacidade de julgar corretamente a situação sob idolatria. Além disso, a configuração histórica sugere que essa região acabaria se tornando uma das áreas mais afetadas pelos acontecimentos futuros na história do povo de Israel. Muito bom a gente estudar a palavra de Deus, até para entendermos o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Tem tudo a ver, viu, queridos? Então, meus amados, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Um grande abraço desse que vos fala, Pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.